Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva, podcast ali na área, de volta, né? Depois de um pequeno hiato por conta da paralisação do NBB e tudo mais, basquete nacional começando a pegar fogo e agora a gente chega com um especial NBB temporada 2020-21, trazendo análise, né, de todos os participantes dessa nova edição. Para quem foi acompanhar, né, na ordem de cada episódio tendo cada equipe, para quem acompanha na ordem, a gente começa com o Zoponi Gossil Bauru Basquete. Eu sou o Fábio Toledo e venho junto com ele sempre, Lucas Guanais. Diga salve, salve para a galera, Lucas Guanais. Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. Não, hoje a apresentação é sua, Fábio. Vamos lá. É o primeiro de 16, hein? Vixe, vai ser longa a jornada. Bom, e temos como convidado, né, nesse começo de jornada o moço do Laranja Pulsante. Digamos assim, que é um dos produtores de conteúdo basqueteiro mais crossfiteiro desse país também, Pedro Henrique Sacardo. Diga oi, Pedro Henrique. Salve, Fábio, salve, Lucas. Por essa introdução de CrossFit eu não esperava. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Começar falando um pouquinho de basquete, né, nesse início de temporada do Novo Basquete Brasil, começando com o Bauru Basquete, né, que é uma das equipes aí que vem forte para a disputa do título. E justamente, né, o Bauru Basquete, antes da gente até entrar, né, nessa análise para a temporada, né, a gente volta um pouco no tempo aí, né, nas últimas 2 temporadas, pelo menos, que dá para dizer que foram dois períodos aí que o Bauru ficou um pouco aquém das expectativas, né, até por conta de já ser um campeão do NBB, e aí um pouco pela diminuição dos valores de patrocínio, né, também pela necessidade de renovação do elenco a cada temporada, e também vem nessa esteira, vem lesão, né, vem algumas apostas que a diretoria fez em alguns jogadores que acabou não dando resultado, né, e o Bauru Basquete acumulou aí 2 últimas temporadas com resultados, até pelo histórico do clube, né, negativos, né? Em 2018-19, que é a última temporada completa, né, do NBB, foi 8º na fase classificatória, ele ainda bateu Minas nas oitavas de final, mas depois foi varrido pelo Franca, né, no clássico. E a última temporada acabou em 12º, né, o pior desempenho histórico, né, da equipe do NBB, com 11 vitórias e 15 derrotas. O NBB passado, né, ele acabou com uma ideia geral de que mudanças precisavam acontecer no Bauru. E para vocês, o que deu de errado, né, no Bauru, principalmente, eu falei das 2 temporadas, mas principalmente nessa última de 19 e 20? Bom, eu acredito que a gestão assim, do Bauru Basquete teve alguns problemas, né? Foram muitas trocas, não no comando técnico, mas na composição do elenco, isso dificulta o trabalho, né? E você tem que começar um planejamento praticamente do zero, buscar um entrosamento entre todos os jogadores, propor um novo estilo de jogo, porque o perfil dos atletas foi bem distinto entre cada uma das temporadas. Isso vai dificultando. Soma isso ao número elevado de lesões que você mesmo comentou, né, numa temporada que os jogos são muito próximos um do outro, acabam gerando resultados negativos em sequência, isso para recuperar a confiança, né, e também posicionamento já visando a fase de mata-mata é um pouco delicado de buscar uma recuperação. Não, deu tudo errado, né? O elenco do Bauru Basquete no passado, o quinteto titular em boa forma, eu achava que era muito bom, né? Ali com o Fagiano, com o Larry, com o Wiggins, depois com o Draper e Renato, eu gostava bastante, mas realmente com muitos problemas, né? Foi lesão para todo lado, foi Jaú voltando sem segurança naturalmente, né? Depois de 2 anos fora das quadras praticamente, só no final que ele foi pegando mais o tranco, o Wiggins tendo que voltar para o Canadá diversas vezes, isso foi matando o time, né? Foi matando até a semifinal do Paulista ali, que foi quando o Larry machucou, a equipe estava bem, né, apesar que o Paulista não é um grande parâmetro para nada, mas era um time que podia dar muito mais trabalho do que deu, né? Aliás, pelo contrário, o time
teve muito trabalho contra equipes que não deveria ter. O Bauru quase debutou o Pato Basquete no NBB, né? O Pato conseguiu levar uma partida contra o Bauru para prorrogação, perdeu para São José em casa. Então foram várias derrotas que também que não era para ter, que o time estava muito desorganizado, muito por conta desses erros também, desses problemas. Aí agora sim, teve erro na montagem, certo? O Lucas Brito, que chegou para ser ali um armador para revisar com o Fadiano, não tinha essa característica e a comissão técnica do Bauru, a diretoria, não conseguiu enxergar isso quando ele estava no São Paulo e descobriram quando ele estava aqui. Então, basicamente, o Fadiano não tinha reserva. O Larry podia fazer a função dele, mas o Larry ficou a maior parte da temporada lesionado. Então, era aquela história, né? O Bauru sempre começava bem, venceu inúmeros primeiros quartos e depois morria. O time do Bauru era ridículo no final, em alguns jogos. Mas muito por conta dessa questão física, elenco curto, e aí não tem o que fazer, né? Ainda bem que a temporada, nesse ponto, para o Bauru Basquete acabou cedo, porque o time já pôde ali tentar se mexer no mercado, a gente vai falar disso logo mais, mas conseguiu desvencilhar de quem queria, ir atrás de quem queria mais cedo, porque no playoff o Bauru não ia fazer bonito não, o Bauru ia pegar o 5º colocado, que naquele momento era o Mogi, né, quando o campeonato foi paralisado. Mas ali estava o São Paulo e o Minas, principalmente o Minas, ali disputando bem com o Mogi a 4ª e a 5ª posição. Qualquer um dos dois seria favorito contra o Bauru. Então, seria uma segunda etapa de campeonato muito complicada também. Você falou do Paulista, né? Mas você acha que o Interligas, o conquista do Interligas, enganou também? A equipe bauruense começou acreditou que tinha um time que, na verdade, quando foi ver, não era bem aquilo que se esperava? Não, tinha o time. É essa que é a questão. O time estava lá. Tá certo que o Interligas foi disputado num nível abaixo, né? As equipes argentinas chegaram aqui em Bauru, a maior parte estava fazendo aí suas primeiras participações oficiais na temporada, mas o time realmente era muito bom. Ali, ainda com o Massey jogando bem, com o Wiggins, com o Larry. O Larry machucou depois do Interligas, logo depois, né? Inclusive, que foi quando começaram as semifinais do Paulista contra São Paulo. E o time era interessante, sabe? Ainda tinha, naquela época, a perspectiva do retorno do Jaú. Então, era animador. Assim, não para brigar com o Flamengo, não para brigar com o Franca, com o Minas, é claro, mas o time tinha a expectativa ali, eu também tinha, de que podia fazer muito mais do que fez. Era a ideia, né, Pedro, de resgatar, né, um histórico do Bauru, daquele time de guerreiros, né? E se esperava um time que brigasse, né, em quadra ali, que desse tudo, né, dentro de quadra para conseguir as vitórias, né? E isso, eu acho que isso frustrou, né, principalmente, né, o torcedor bauruense. Exatamente. Eu sou contra, né, essa imagem de um time aguerrido. Eu acho que isso não pode faltar em nenhuma equipe, né? Eu acho que isso é o mínimo que se espera, né, de comprometimento dos jogadores. Mas era um time com um perfil que trazia essas características, né? Era um time que, assim, ao menos no papel, era um time aguerrido, com disposição física, né? Jogadores atléticos, versáteis, né? Várias vezes, Bauru teve quintetos diferentes ao longo das partidas, né, de acordo com a composição do oponente também, mas era um time que, por conta dessas lesões, um pouco de perda de confiança, principalmente, né, por conta da eliminação para o São Paulo, quando o Bauru entrou como favorito pelo que vinha fazendo até então, eu acho que comprometeu o trabalho do time nos jogos em casa. A gente viu o time ao longo da temporada desperdiçar muitos pontos, né, e o Lucas até deu alguns exemplos contra o São José, né, aqui no Panela de Pressão, de adversários historicamente mais fracos, o Bauru não conseguia impor seu ritmo de jogo, ou às vezes até sair em vantagem, mas por conta dessa rotação curta, não conseguia administrar, desperdiçava esses pontos, né, que foram fazendo falta ao longo da campanha do NBB, fazendo com que o time deixasse de disputar ali aquele bloco intermediário entre a 5ª e a 8ª colocação, que de fato era a margem que a gente calculava para o Bauru Basquete na fase regular, e passasse a disputar ali as últimas colocações com o próprio São José, né? Também tinha a expectativa do Brasília
né, de disputar essa última vaga. Eu acho que isso minou muito, né, o desempenho do clube ao longo da temporada. E até para vocês dois, para encerrar essa primeira parte, né, do Bauru Basquete temporada passada, onde vocês encaixam, porque teve muito torcedor que acabou a paciência também com o técnico, né, Demetrios Ferracil, mas, assim, ao meu ver, não foi tanto problema, o problema não sendo ele, né, porque, na verdade, eu lembro que no início da temporada o Bauru pensava em trazer Caio Pacheco, tentou ir atrás do Caio Pacheco, tentou ir atrás do Felipe Vezaro, tentou ir atrás do Brandon Robinson e acabou que não vinham nessas primeiras opções, vinham tudo segunda, terceiras opções. Como é que... Também Wesley, verdade. E como é que vocês veem, né, a presença aí, né, a importância ou não, né, do Demetrios nesse fracasso, digamos assim, do Bauru Basquete na última temporada? O Demetrios, ele, de certa maneira, ele teve envolvido, né, diretamente nos desmanches que a equipe teve de uma temporada a outra. Mas não dá para colocar tudo nas costas dele também, até porque o orçamento, desde a saída da Pascoaloto, vem ano a ano caindo. O Bauru foi campeão em 2016-17, já numa queda de orçamento, né, que conseguiu ali, ainda tinha alguns jogadores das épocas das vacas gordas, né, como Alex, Jefferson e Léo Mendel, principalmente, teve ali a sorte do final do Rio Claro, enfim, o título do Bauru a gente já foi muito discutido, mas o Demetrios tem um pouco, sim, de responsabilidade, claro, mas a situação, a circunstância em que ele foi colocado também não era das melhores. Ano passado, muitas vezes ele tinha 6, 7 jogadores para pôr em quadra, então isso sem contar a molecada, claro. Então, ele podia ter preparado um pouco melhor o Emanuel, mas o Emanuel também teve problema com doping, sabe? Não tinha muito o que fazer ano passado também, sabe? Os jogadores não estavam ajudando, o Demetrios estava meio sem ter o que fazer ali, era uma receita do desastre. Tá todo mundo errado, não é culpa de ninguém especificamente, mas todo mundo tem sua parcela ali. Concorda, Pedro? Concordo, eu vejo o ciclo do Demetrios à frente do Bauru como um ciclo muito positivo. O treinador chegou ali após a saída do Guerrinha, no momento que o projeto bauruense, né, vivia uma outra realidade, né, de protagonismo. Ele conseguiu, ainda que com baixas importantes, seja por lesão, como na Liga das Américas, ou então por saída de jogadores no título do Campeonato Brasileiro, ele conseguiu ajustar o time, deixar um time extremamente competitivo, conseguir resultados positivos. Mas ao longo do tempo, esses desmanches que foram acontecendo, né, frutos também da redução orçamentária do clube, foram comprometendo o desempenho da equipe. Naturalmente que o Demetrios, por encabeçar a comissão técnica, ele esteve à frente, né, de todas as tomadas de decisões quanto à montagem do elenco. Então, isso tem um peso. Claro que na proposta, né, que ele fez de montagem do elenco, contava com pelo menos 1 ou 2 nomes desses que você mencionou, né, para dar mais profundidade ao elenco. À medida que a diretoria não conseguiu concretizar a chegada desses jogadores, fica mais difícil para o técnico trabalhar. Mas ele também deu, né, o aval, né, na contratação do Lucas Brito, do Crescenzi, né, do Gabriel Mendes. Eram jogadores que, embora não fossem protagonistas nos seus clubes, despertavam uma certa atenção no mercado nacional. Então, eu vejo muito mais como um baixo desempenho desses atletas que não conseguiram confirmar a expectativa depositada, sendo coadjuvantes dentro do elenco, do que propriamente uma falha do Demetrios. Claro que por ter trazido esses jogadores e eles não terem correspondido, acaba recaindo um peso sobre ele. Mas eu vejo o planejamento bauruense, ao menos na teoria, é um planejamento adequado, de um quinteto mais forte, com opções jovens para o branco de reserva, para dar essa rodagem, né? Mas a gente viu aí que realmente foi algo que não funcionou e o desempenho deixou a desejar. Pois bem, né? E foi até meio que até antes da saída, né, do Demetrios. O Demetrios foi um dos primeiros nomes, né, anunciados oficialmente, né, saída do Bauru Basquete.
Mas até antes já se comentava muito, né? Principalmente aqui em Bauru, já que a gente, né, acompanha mais próximo aqui o Bauru Basquete, já tinha essa conversa, né? E no final das contas acabou chegando o Léo Figueiró. Mas vamos por partes agora, né? Falar um pouco desse time montado, né, para a temporada 2020-21. Parece que faz uma década já, né? Mas lá no começo da pandemia, quando o Bauru anunciou, né, que ia deixar a temporada, né, até antecipando a própria Liga Nacional, ele liberou todos os jogadores, né? Então já estava mostrando que ia mudar de fato, né? Bastante coisa no elenco. E a equipe até esperou, né, uma renovação do patrocínio Master, que já estava, né, o quanto antes ali, para ser um dos primeiros a ir no mercado, né? E tentar fazer o que, por exemplo, a Unifacisa fez, que foi montar um elenco com muitas opções lá no começo. A Unifacisa já tinha um elenco praticamente fechado, era uma das primeiras equipes, né, junto com o Flamengo, que já tinha um time já acertado. E isso acabou não acontecendo para Bauru, né? Mas também não foi algo ruim, né? Porque permitiu que essa maior espera por um patrocínio master permitiu que isso acontecesse, né? Que os novos tivessem novos acertos para a temporada a partir disso, e também porque o mercado não se mexeu tanto até o Bauru acertar, né? Principalmente com a Zoponi, depois um pouco mais para frente com o Gossil. Aí ainda haviam muitos bons nomes, e o elenco montado, né, é um elenco que dá para dar esperanças, né, para o torcedor. Falando em geral, né, já a gente vai esmiuçar esses jogadores, né, o elenco como um todo, mas no geral, onde vocês encaixam esse time do Bauru aí, em comparação com outros dessa edição do NBB? Eu coloco na briga pelo G4. Esse é o ponto. Eu acho que, apesar do Flamengo privilegiar ali a conquista da Liga das Américas, né, ela pode acontecer antes até do NBB, né? A Liga das Américas vai ser disputada agora no final de... A Liga das Américas não, perdão, a Champions, né? A edição da temporada anterior vai ser resolvida no Uruguai agora no final de outubro, né? Então o Flamengo já pode chegar no NBB com esse objetivo máximo da temporada garantido, apesar do foco ser a próxima edição, né? Não necessariamente apenas essa. Mas eu ainda vejo o Flamengo muito acima, mesmo dividindo atenções, assim como o São Paulo e eventualmente o Minas, aí, de acordo com o encaixe do Shaquille Johnson, do Ronald. Mas eu vejo o Bauru brigando ali com o Minas, com o São Paulo, entre quarto, terceiro, segundo. Primeiro eu acho meio difícil. Eu concordo com o Lucas, só queria fazer um adendo sem me alongar muito também, porque esse seria um tema, acredito que não só de um episódio, mas de uma série toda, de um podcast, que você comentou sobre, né, esse planejamento, essa ida ao mercado. A gente viu, né, a gente vê, na verdade, a cada final de temporada, o quanto nós ainda estamos defasados em relação à estruturação dos clubes. A cada ano que termina, além, é claro, de inúmeros times que não têm continuidade, a gente vê um ou dois clubes largando na frente, são clubes mais estruturados, que têm contratos mais longos, né, ou acordos já encaminhados. Isso dificulta muito essa montagem de elenco, né, até mesmo a sobrevivência dos clubes. Mas falando propriamente, né, dessa divisão dos clubes, eu vejo o Bauru, assim como o Lucas, um time que vai brigar pelo G4. O Flamengo realmente está um pouco acima dos demais clubes, justamente por conta desse planejamento, dessa estrutura. É um time que se beneficia do peso da camiseta, do valor da marca, mas também de um belo trabalho do departamento de basquete, tá? Mas, falando propriamente do Bauru, o time vai brigar junto com São Paulo, com o Minas pela segunda, terceira colocação, deve confirmar a sua vaga ao G4 com uma certa segurança, né? Apesar de que é um ano novo, vão ser muitos desafios, até pelo sistema de disputa, mas eu acho que pela qualidade do elenco deve garantir sua posição ali no G4 com uma certa segurança. Sim, na verdade, o que eu falo não é nem até onde a equipe pode chegar, porque ainda, né, tá muito distante, né? Mas a pergunta em si foi mesmo em termos de elenco, né? Que é o que a gente pode falar, uma espécie de um power ranking de elenco no papel, né, Lucas Gonai?
Eu coloco numa prateleira 2. Assim, Prateleira 2. De cima para baixo ou de baixo para cima? De cima para baixo. Na tá. prateleira 1 tá Flamengo e São Paulo. Aí vem o Bauru. O Bauru tá sozinho ali. Certo? Depois do Bauru vem o Unifacisa, Franca, possivelmente ali esse é o time agora, que é no Paulistano. Aí vai depender do encaixe, né? De Cearense, de Corinthians, mas eu vejo esses 7 primeiros colocados no papel, na teoria, eu imagino dessa maneira. E o Bauru sozinho. Eu vejo um intervalo razoável do Bauru para baixo e um intervalo razoável do Bauru para cima. Então, eu acho que ali é o ponto dele, mas tem totais condições de chegar e brigar com quem eu coloquei acima do time e brigar ali por G4, eventualmente até uma liderança, né? É difícil, mas impossível não é, até porque esse sistema de sedes todos em São Paulo acaba dando todos, né? Boa parte em São Paulo, 80% em São Paulo, acaba dando uma nivelada ali pelo menos nesse início, vai estar todo mundo se acostumando e tudo mais. Bom, então vamos ver por que o Lucas Guanais colocou o Bauru na segunda prateleira aí do NBB, fazer uma análise do elenco, né, da equipe para a temporada. Tem aí como armadores, né, o Alexei Borges, o Alexei Patrício e o Larry Taylor. Alas, Alex Garcia, Zach Graham, Gui Deodato, Gabriel Jaú, sim, como ala, Gabriel Henrique, João Guizardi e João Oliveira, esses 3 últimos aí, né, vindos da base. Pivôs, Tyrone Kernel, Dikembe, João Pedro, Emanuel, Thales e Lucas Josuel, filho do ex-pivô, né, Josuel, campeão por Bauru, sendo comandados, claro, pelo técnico Léo Figueiró. Vamos lá, então, né, começar essa abordagem aí com os armadores, né? Acho que a presença do Alexei e do Larry, né, principalmente, já mostram bem o estilo do time, né? De aposta na velocidade, de um time mais com mobilidade, né? Falem aí um pouco desses armadores, né? Os Alexeis e o Larry Taylor. São 2 jogadores, né? Com muita velocidade, né? O Alexei também, mas eu vejo o Alexei Borges, né? E o Larry Taylor com tempo de quadra maior, né? Então seriam jogadores assim que requerem uma certa atenção do adversário. Mas apesar desse jogo mais veloz, mais vertical, são 2 jogadores muito cerebrais, né? Eles não aceleram o ritmo de jogo comprometendo a qualidade. Eles sabem muito bem cuidar da posse de bola, ser agressivo em direção à cesta, né, quando preciso, mas com o principal objetivo de municiar os seus companheiros. Jogadores que conseguem rasgar a defesa adversária com um passe, né, nas costas da defesa, um trabalho de pick and roll muito forte também, e aí a gente já pode projetar também uma parceria muito positiva com os pivôs da equipe, que fazem esse trabalho muito bem feito. Então, são 2 jogadores de muita qualidade para liderar o Bauru nessa armação. Sim, eu acho que é por aí mesmo, apesar de que são 3 nomes, né, e via de regra, 2 deles estão em quadra ao mesmo tempo, né, isso tirando por base esse início de temporada bauruense, na data da gravação e na data da publicação desse podcast também. O Bauru Basquete fez apenas 3 partidas na temporada, na primeira fase do Campeonato Paulista. E em duas observações, né? Desses 3 jogos, em 2 deles, o Bauru não contou com o Alex Garcia, que é um cara que pode jogar ali junto com pelo menos um desses 2 aí, armadores, né? Alexei e o Larry. E o Zach Graham, claro que ainda, pelo menos, até, né, antes da nossa gravação, ele nem tinha sido anunciado ainda, né, pelo Bauru. E, além de tudo, os pivôs estão com dificuldade. Então, tudo isso leva também a uma formação mais leve de temporada, utilizar 2 armadores, ali Jaú na 4, o Tyrone na 5, mas a gente vai falar disso mais para frente. Mas eu acredito que seja, sim, uma tendência ao longo da temporada, até porque é uma formação que tem dado certo, é um estilo que tem dado certo, é algo que o Larry gosta muito. O Larry gostava muito de dividir a quadra com o Fischer. No pouco tempo que ele conseguiu fazer isso temporada passada, dividiu bem a quadra com o Fagiano também. Então eu acredito que vai ser algo bem utilizado ao longo do ano, com certeza. E o Alexei Patrício, acho que todo mundo sabia, ele sabia tal, que ele ia chegar para fazer ali o trabalho sujo, ter menos minutos que
os outros armadores, mas ele é um cara mais ágil, ele é bom defensivamente, ele guarda algumas semelhanças com o Lucas Brito, mas dessa vez todo mundo já sabe, né? Não é uma surpresa. Então ele chegou realmente para isso, é o que eles queriam. E ele teve já um lance sensacional nessa temporada, que ele deixou 3 jogadores catando goiaba e fez uma enterrada. Mas enfim, ele pode ter esses momentos eventualmente sim, com a camisa do Bauru Basquete. E foi estratégia do Bauru contratar 2 Alexeis para o mesmo time? Foi, claro. Claro, confundir repórter, narrador, o time adversário. Isso tem o Alex também. Então, se você falar Alex e ir diminuindo assim o volume da sua voz, ninguém vai saber para quem é a orientação. Né? O outro time vai ficar perdido. Eu acho. Meu Deus do céu. É parecido com o que tem uns times da Coreia do Sul que faz isso geralmente, né? Tem muito Kim, aí eles usam Kim, Park, é tudo um número, é tudo um nome só. Aí eles invertem os números ali, tudo, jogo a jogo, pronto. Ninguém sabe quem é quem. Vamos ficar. Antes que quem está ouvindo desligue o Spotify e o YouTube. Vamos para a sequência. Nos alas, a gente tem o Alex, que na minha opinião, é o jogador ali, junto com o Larry, os principais nomes do Bauru Basquete na história, né, do Bauru Basquete desde a sua reestruturação, né, em 2006, mais ou menos ali. Tem o Zach Graham, que ainda não entrou em quadra, né, no início da nossa gravação, mas se espera que seja um cara muito importante para a pontuação, né, ofensivamente para o Bauru. Sem falar ali do Gui Deodato e do Gabriel Jaú, que contribuem bastante, tanto na defesa quanto no ataque, né? O Gui auxilia muito bem ali no nível atlético. E eu não sei vocês, mas o Gui e o Jaú, para mim, vão estar aí no melhor que eles apresentaram até aqui na carreira. Não sei o que vocês acham, mas essa temporada eu acho que o Gui e o Jaú vão estar muito bem. Tenho grandes expectativas sobre os laterais do Bauru, né? O Alex, por si só, dispensa comentários, é um dos jogadores mais vitoriosos da história do NBB, né? O Zach Graham, eles chegam com essa expectativa de preencher uma lacuna que o Bauru tem desde a saída do Robert Dates, aquele pontuador de que puxa o volume de jogo com bom aproveitamento das bolas de 3 pontos, né? Mas ele também tem outras virtudes, né, de infiltrações, né, de fazer um bom trabalho defensivo também. Ele não teve um encaixe tão legal no Flamengo por questão de número elevado de opções que o Gustavinho tinha. Então, no Bauru, a gente precisa ver, né, como vai ser feito esse encaixe, principalmente pela falta de tempo de treinamento, né, em razão dele ter chegado agora às vésperas do NBB. E os jovens, né, que são o Gui Deodato e também o Gabriel Jaú, formados no clube, né, identificados com a cidade, né, que possuem um vasto repertório, né, uma mobilidade de atuar em diversas posições. Eu acho que nessa posição, assim como na armação, o Bauru está muito bem servido. São jogadores, né, que você pode fazer diversas modificações que tem um encaixe legal entre as peças, justamente, né, por essa diversificação do estilo de jogo de cada um, né, são estilos complementares, né, mas todos eles têm uma característica em comum muito interessante, que é o bom trabalho defensivo. O Jaú ele ainda peca em alguns aspectos, né, até pela idade, né, às vezes se precipita um pouco na marcação, mas é muito agressivo também na proteção ao aro. O Gui é um excelente defensor, o Alex, né, praticamente leva o nome no troféu de melhor defensor do Novo Basquete Brasil. E o Zach Graham chega sem tantas responsabilidades defensivas, mas todo o time comandado pelo Léo Figueiró traz esse DNA consigo. Então é algo que o Léo Figueiró deve também levar em consideração, mas a gente sabe que o principal ponto de expectativa em cima do Zach Graham é realmente o volume de jogo na quadra de ataque. E o Gui Deodato agradece quando você falou jovens lá para ele, já está com 29 anos aí, mas pro bauruense eu acho que o Gui Deodato é sempre o garoto, né, da cidade, né, Lucas Guanais. Não, realmente, né, até porque o dia que o Gui aposentar, e tudo indica que isso vai demorar bastante, até porque ele é um cara que se cuida muito e tudo mais,
Mas o dia que ele aposentar, eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar, mas começou outro dia, como assim tá aposentando? Menino Gui. Menino Gui ainda e tal. Não, mas é por aí mesmo. Bom, no papel, apesar de Jaú e Gui Deodato serem aí xodós, né, serem praticamente crias da cidade, Jaú um pouco menos, né, ele jogou muito tempo a base em outros lugares, mas o Gui Deodato principalmente, mas no papel, obviamente, é Alex e Zach Graham. Só que as variações que o Jaú te permite fazer em quadra, né, jogando tanto na 3 como na 4, igual a gente já viu em outros anos e tá vendo nesse comecinho de temporada do time também, dá muitas possibilidades para ele. Ele é um cara que, quando a mão tá quente, ele faz 20, 22 pontos, isso já aconteceu em diversas oportunidades. Como o Pedro disse, ele é muito agressivo defensivamente, então, de acordo... essa é a vantagem desse time, né? Pode muito bem se moldar de acordo com a situação do jogo. Não existe um melhor Bauru Basquete, pelo menos na teoria. A equipe, o Léo pode moldar do jeito que ele bem entender e vai ter uma equipe de um nível muito bom em quadra. Isso só as equipes que eu mencionei acima do Bauru que podem fazer. E aí, principalmente, Flamengo e São Paulo. O Minas nem tanto, porque o elenco do Minas é um pouco mais curto, né? Certo, tem Davi Rosseto, tem Rafa Moreira, mas eu vejo eles ainda um pouco abaixo de Parodi, de David Jackson, de Shaquille Johnson, pelo menos é o que a gente espera. Mas, enfim, voltando para o Bauru. E o Gui Deodato, o Gui Deodato todo mundo sabe, chute de 3, defesa muito forte também, mas esse ano, pelo que a gente está vendo até agora, ele não quer ficar só nisso não quer ficar só com essa minutagem não, de revezar ali com o Zach Graham e Alex. Ele é o cestinha do time na temporada, ele foi o cestinha do time nos 3 jogos que disputou até agora. O NBB vai começar daqui 20 dias da data da gravação, da data da publicação daqui uns 15. Só que, ainda na estreia do NBB, que a do Bauru, inclusive, vai ser no dia 13, salvo engano, isso, vai ser no dia 13 de novembro a estreia do Bauru contra Mogi, lá em Mogi, vai estar todo mundo ainda pegando no tranco, aprimorando a forma física, o ritmo de jogo, e o Gui Deodato está anos-luz à frente do resto do Brasil nessa temporada. Então ele está realmente muito bem, e nesse início de NBB eu acredito que principalmente essa condição física dele vai se sobressair ainda mais. Então é uma dor de cabeça muito grande que o Léo Figueiró vai ter quando o Zach Graham desembarcar aqui no Brasil, porque as possibilidades são muitas. Bom, eu acredito que vai todo mundo ter uma boa minutagem, né? Se não tiver num jogo, tiver 15 minutos num jogo, vai ter 20 e tantos no outro, porque como eu disse, vai depender muito do adversário também, mas são todos os jogadores na ala, aí mais até do que na armação, porque o Alexei e Patrício vai ser um pouco reduzido do que os outros, mas nas alas não, nas alas é todo mundo para jogar o máximo que puder, e quem tiver melhor fica em quadra, e é isso aí. Tá bem diversificada essa posição no Bauru e pode fazer infinitas coisas aí de acordo com o que o Léo Figueiró pensar. Pois é, 1001 opções para Léo Figueiró. E nos pivôs, né? Me chamou a atenção, né? A composição da equipe aí, principalmente com os teoricamente titulares, né? Tyrone Kernel e Dikembe, tendo ainda a opção de João Pedro, tendo o Emanuel também, provavelmente com menos tempo de quadra, até por conta dessa possibilidade que tem do Gabriel Jaú jogar na 4, jogar na 3, de fazer time menor, mas o Emanuel, pelo menos no Paulista, né, ele vem tendo também espaço de tempo, né, de jogo. Quero que vocês falem, né, se pode dar certo aí esse time com Tyrone e Dikembe, Jaú também, né, encaixando nesse grupo junto com o João Pedro. Esse talvez seja o ponto de maior atenção que o Léo tem que ter agora na sequência do trabalho, né? Ainda é início de temporada, né? Os jogadores estão se apresentando agora, se readaptando, foram 6 meses, né, afastados das quadras, né, por conta da quarentena, então está sendo difícil para todo mundo, mas é um ponto que tem chamado a atenção negativamente pelo Bauru Basquete. São excelentes jogadores, mas o encaixe ainda está longe do ideal. O time hoje jogando melhor de origem, né? Apesar do Dikembe ser um excelente jogador, o time tem se mostrado mais à vontade em quadra, principalmente
para se defender e sair em transição, com o Tyrone jogando na posição de número 5 e o Gabriel Jaú atuando como ala pivô. O time fica mais versátil, né? As trocas defensivas acontecem com mais facilidade e velocidade, então é algo a ser trabalhado principalmente quando o clube for enfrentar adversários com jogadores mais pesados na posição, quando o Bauru for encarar um Flamengo para fazer a marcação do Rafael Hetzheimer, vai precisar que o Dikembe faça esse trabalho sujo de marcação para tirar um pouco do volume de jogo, e o João Pedro também ganhando seus minutos, né, se adaptando ao sistema de jogo do Bauru para fazer o revezamento. Eu acredito que são um jogador muito potencial, principalmente o Dikembe, né? Ele levou o prêmio de melhor jogador jovem na última temporada, então ele chega credenciado por esse troféu, por temporadas de destaque junto ao paulistano. Acredito que isso aconteça naturalmente com o passar do tempo, o jogador entrando na sua melhor condição física, é um jogador também de muita agressividade, né, em direção à cesta, que machuca o aro, então isso eu acho que vai sendo lapidado. Mas eu confio muito, né, nessas opções que o Léo Figueroa tem, de fazer modificações, de atuar no small ball, ou de ter um pivô de origem ali, para ter um volume interno maior. Falando já do Dikembe especificamente, porque é quem acendeu o alerta no torcedor bauruense, na imprensa também, nesses 3 jogos que a equipe já fez até agora, eu acho que temos que ficar atentos, né? A comissão tem que ficar atento, o próprio Dikembe também, mas não há motivo para grande preocupação de, ai meu Deus do céu, tem que contratar pivô, Não, nada disso. O Dikembe, como o Pedro já disse, foi muito bem no paulistano em toda a sua carreira profissional, foi convocado para a seleção brasileira, é um pivô sempre dominante. E a vantagem é que tanto ele como o João Pedro, eles têm potencial para aumentar seus minutos em relação a temporadas anteriores, né? Como eles saíam muito do banco, eu acho que os dois, mesmo dividindo a quadra com uma maior porcentagem para o Dikembe, os dois vão crescer em produtividade nesse ano. Mas enfim, o Dikembe, a gente tem que entender aí também a questão do corpo do Dikembe, né? Ele é um cara daquele pivô grandão, forte, sabe, tipo de ombro, ele não é tão ágil assim, então ele tem quadril largo, ombro largo, e é muito fácil de você engordar desse jeito. E você ficou 7 meses parado, sem poder treinar, né, porque Bauru não é Liga Sorocabana que ficou treinando na pandemia. É muito fácil também a engordar, e o Dikembe sentiu um pouco, ele voltou um pouco acima do peso, mas não há nada que se preocupar, até porque foram apenas 3 jogos do Bauru, mas eu, pelo menos, já pude notar uma evolução nele, da partida contra a Franca para a partida para a Liga Sorocabana e principalmente para o duelo contra a Mogi. Então eu acho que é questão de tempo. Eventualmente, no comecinho do NBB, ele ainda pode estar um pouquinho abaixo, mas o que interessa mesmo é lá na frente, é playoffs, então nesse ponto do campeonato ele vai estar, tem tudo para estar do jeito que tem que ser, né? Do jeito que tem que estar. Bom, o Tyrone, ano passado no Minas ele demorou um pouco para pegar no tranco, mas também logo conseguiu retomar ali o seu melhor basquete. No Bauru tá bem, né? Apesar de não estar jogando tanto ainda, porque ele chegou por último, porque também está recuperando a forma física, ritmo de jogo, mas o Tyrone a gente já sabe tudo que ele pode fazer, né? Ele é agressivo pra caramba defensivamente, às vezes até demais, tem muita gente que não gosta dele por causa disso, mas chuta de 3, agride a cesta, faz um bom trabalho, muito bom também sob a cesta, tanto marcando como atacando, é um pivô bem completo, e como a gente já viu nessa temporada, né? Ele pode muito bem ser o cara mais alto, o cara mais forte do time, de acordo com o momento, né? Isso já aconteceu em muitos minutos nessa temporada, acredito que vai acontecer um pouco menos conforme o ano for rolando e o Dikembe e o João Pedro, mas principalmente o Dikembe, voltarem aí à forma física ideal, mas é uma possibilidade que já se mostra muito interessante, que com certeza vai ser utilizada ao longo do ano. Fica um time muito rápido, um time muito agressivo, que força muito os adversários e que mesmo quando fica apenas com o rebote defensivo, se é que a gente pode falar em apenas nessa situação, ele consegue iniciar um contra-ataque também de uma maneira muito rápida e isso vai gerar muitos pontos fáceis para o time também. É um jogador ali que vai acrescentar muito. É outro sonho antigo, né, da diretoria. Nunca tinha chegado tão perto assim de contratar. Houve uma vez ali no meio da temporada, mas
não é nada tão próximo assim, mas também é outro sonho antigo da diretoria que agora conseguiu se concretizar. E o Emanuel é aquela coisa, né? Moleque, também corre, agride na defesa, dá umas cabeçadas ainda, porque é muito jovem, tá pegando ritmo, mas pegando jeito, na verdade. Mas quando entrar, a gente já sabe o que esperar dele. É correria, é agressividade e umas enterradas de vez em quando aí. Então, eu acho que o Bauru tá bem calçado, sim. Óbvio, tudo dependendo da recuperação dos pivôs, mas dos pivôs mais pesados, mas eu acho que vai dar tudo certo, sim. Essa instabilidade no início de temporada não é algo que vá se perpetuar e não é algo que tenhamos que nos preocupar muito também para a temporada. Eu acho que vai tudo se ajeitar ao longo do ano. Duas observações, né, dos prováveis titulares aí, pivôs, Dikembe e Tyrone. O Dikembe tem uma história, né, de que o Petrovic até conversou com o Léo Figueiró falando pro Figueiró preparar o Dikembe aí pensando na seleção, né? Então, pro Dikembe é importante essa temporada também, porque o treinador da seleção está de olho nele aqui no Bauru, e o Léo Figueiró tem uma linha direta com o técnico da seleção. E também vai ser importante que ele atue no seu melhor, né, que ele já apresentou nas outras temporadas, porque vai ter pela frente, né, nesses adversários diretos, grandes pivôs ali, grandes pivôs e pivôs grandes, né, no caso. No Minas você tem o JP Batista, né, no São Paulo vai ter o Lucas Mariano, se também pode ter o Gerson, né, dependendo das escolhas do Mortari. E do Flamengo, claro, vai ter o Rafael Hetzheimer. Então, vai ser uma posição ali que vai ser importante que o Bauru tenha a presença aí do seu pivô contratado nessa temporada, no seu melhor, né? E a gente viu, né? Ele de quem ainda é muito jovem, mas já mostrou a capacidade que ele tem aí para crescer e pode crescer já nessa temporada. E com relação ao Tyrone, chama atenção, né, essa experiência que ele dá para o Garrafão, né? Eu falei que o Dikembe é jovem, o próprio João Pedro também não tem tanta experiência, embora já seja um pouco rodado, né, de Franca, de Mogi, mas o cara que tem mais experiência mesmo na equipe ali é o Tyrone, né, no Garrafão. O próprio Gabriel Jaú também é jovem, né? Então, o Tyrone chega para dar essa experiência que vai ser importante para o Bauru, até mesmo nos 3 primeiros jogos ali já teve certa importância, mesmo na estreia contra a Franca já, ele teve momentos ali que foram decisivos para segurar principalmente o ímpeto de Franca. Então, esse lado experiente do Tyrone tende a ajudar também a equipe bauruense. E até para vocês falarem também sobre o Léo Figueiró, né? Que chegou para essa temporada. Não, antes de falar do Léo, só queria finalizar sobre o Tyrone. Ele não é aquele veteranaço também, né? Ele tem 32 anos apenas, ele não é aquele cara já em fim de carreira, você ainda imagina em alguns bons anos. Aqui no Brasil, quando se fala veterano, é 40 anos para cima. Você vê ali Alex, Larry, Nezinho, Arthur, todo mundo ali com pelo menos 38, 39. Felipe também, e todo mundo muito bem, né? Pois é. É engraçado. Mas, aliás, inclusive, até um bastidor aí para quem está ouvindo a gente. Bauru Basquete é o nosso primeiro podcast, mas não é a nossa primeira gravação. Eu já gravei ontem o do Brasília e a gente estava falando justamente isso. Esse quarteto, Nezinho, Arthur, Alex e Larry, tiveram 2 melhores temporadas recentes do que as 2 temporadas anteriores deles. Então eles com 38, 39 anos estão melhores do que eles mesmo com 35, 36. É muito louco isso. Mas enfim, vamos lá. É vinho, né? Chama vinho isso aí. É vinho. O Tyrone tá ali com 32 ainda, então ele não chegou nesse nível deles, esses outros citados. Mas mesmo com todo mundo bem, mesmo com o Dikembe voando, com o João Pedro voando, é só com o Tyrone que o Bauru Basquete consegue fazer uma formação de 5 abertos. Isso é importante a gente ressaltar. Dikembe não chuta de 3, pelo menos até hoje nunca chutou. João Pedro também não. Então,
Ele precisa também estar com essa mão calibrada, ele que não vem tendo um aproveitamento tão bom assim do perímetro, na última temporada foi de 23%, na anterior foi de 31%, inclusive 31% é a média histórica dele. Mas ele é um cara que já chutou 39% em Mogi, e 37% no Palmeiras. Então são esses números que a comissão técnica tem que buscar quando o Tyrone estiver no perímetro. Nessa temporada até agora, ele fez 2 jogos, né? Só porque contra a Liga Sorocabana ele sofreu um corte no lábio lá no comecinho, quase não jogou, e ele tá com 33%. Não é ruim, mas não é bom também, né? Não é o suficiente para você chamar muita atenção da marcação adversária quando estiver jogando com todo mundo aberto. Quando estiver jogando com Tyrone, Edikembe ou João Pedro, tem que ter um aproveitamento maior, porque senão vai ficar muito óbvio que o time vai ficar mais fechado, só com 2 jogadores que podem chutar, 2, 3 jogadores que podem chutar de fora. Então, nesse ponto, a mão ali tem que calibrar um pouquinho mais para o resto do ano. Mas ainda nada que preocupa tanto, mas é um ponto de atenção, talvez o principal, considerando todos na melhor forma possível. Beleza, agora vamos falar do Léo Figueroa, né? Agora vamos falar da expectativa de vocês para o Léo Figueroa e se é a temporada mais importante da carreira do Léo Figueroa aí com o elenco que foi montado para ele no Bauru. Eu acredito que sim, Fábio. O Léo fez um excelente trabalho à frente do Botafogo, né? Ele teve diversos problemas de gestão, né? Convivendo com salários atrasados, uma realidade diferente do que o Bauru vive hoje. O Bauru passou por dificuldades financeiras, sim, nos últimos anos, e a gente já comentou sobre isso em relação à composição do elenco. Nada comparado ao que foi no Botafogo, mas hoje tem um time muito bem estruturado, um time profundo, que possibilita que ele tenha diversas opções para montagem, né, de acordo com o adversário, e isso é algo muito importante. Fora que o Bauru desponta hoje como uma das 4 principais forças do basquete brasileiro, tá? Então ele deixa de ser de comandar um time coadjuvante e não tem tanta responsabilidade pelo resultado e passa a jogar na condição de uma das equipes favoritas. Né? Não na mesma condição do que o Flamengo e o São Paulo, que a gente já conversou também, mas é um time que vai propor muito mais, né, o ritmo de jogo. Hoje não tem a questão da torcida ao seu favor, né? Principalmente nesse momento que a gente está gravando, que ainda os ginásios não contam com a presença de torcedores, tá? Mas é algo que ao longo da temporada, se a situação passar, também vai ser uma arma a ser utilizada, né? O torcedor bauruense é um torcedor que comparece, que faz a diferença. A gente viu isso em diversas oportunidades. Então, eu imagino que seja o grande desafio até o momento da carreira do Léo Figueroa. Eu acredito que nesse início de trabalho ele tenha lidado muito bem com isso, o time muito bem ajustado, apesar do pouco tempo de treinamento, já tem uma proposta clara de muita defesa, né, do jogo rápido de transição, essas variações com jogadores. Então estou bem empolgado com o que ele pode fazer, né, em relação à recuperação dos pivôs, como a gente comentou, e também da adaptação do Graham nesse sistema de jogo. Acredito que o time tem tudo para apresentar um basquete ainda mais envolvente ao longo da temporada, né? Porque tem aspectos a serem trabalhados, melhorias a serem feitas, mas o início de trabalho já é muito promissor. Eu concordo com o Pedro, o elenco bauruense é o melhor que ele já teve na mão, né? Os seus anos de Botafogo, e mesmo se a gente for considerar como assistente em Caxias, não chega nem perto, apesar de alguns bons nomes, né? De Jamal, Coelho, sabe, ano passado também tinha o Arthur Bernard, estava muito bem, mas o elenco desse ano é claramente superior. Ele é um cara que monta times muito chatos de se enfrentar, mas muito chatos mesmo. Enfrentar o Botafogo nunca foi fácil. E ele já está aí colocando algumas de suas ideias para jogo, né? Ele é um cara que é até engraçado. Ano passado o Botafogo chutou 28 bolas de 3 por jogo. Esse ano o Bauru já chutou um pouco menos, né? O Bauru chutou 23, mas o aproveitamento está bem maior. Ele gosta também, sempre gostou desse jogador carregador de piano, né? Digamos assim, que nessa temporada defensivamente seria ali o Jaú, talvez o Tyrone, mas que foi Diego Conceição, né, na época de Botafogo dele, principalmente na temporada retrasada. Eu acredito que é a grande oportunidade do Léo Figueroa, sendo treinador de um clube, né, nacional, até porque ele já seleções de base e tudo mais,
Mas é um cara que eu acho que o elenco ajuda, ele tá numa boa fase, eu acho que é um casamento muito bom. O Bauru deu sorte, né? Porque o Bauru não tava nem pensando no Léo Figueiró, mas a partir do momento que o Botafogo acabou, ele foi contratado ali em menos de 24 horas, ele já era treinador do Bauru Basquete, ou pelo menos, talvez se eu estiver enganado com a cronologia, se ele ainda não era treinador assinado, já estava tudo apalavrado para ele ser treinador do Bauru Basquete. Então foi uma oportunidade de mercado, uma senhora oportunidade de mercado para o Bauru Basquete, que acredito que vai ser muito bem aproveitada, e ele tem tudo para ficar por aqui um bom tempo, que o Petrovic seleção... Bom, aí é outra história, né? Se tiver oferta de seleção é outra história. Não foi nem tanto... Foi um pouco de sorte, claro, para o Bauru, né? O Léo Figueiró, mas já tinha uma conversa, né, do Léo Figueiró com o Vanderlei até. O próprio Léo Figueiró mesmo falou para a gente, né, numa entrevista que a gente fez com o Jornada Esportiva, que ele falou que já tinha até uma conversa com o Vanderlei, até para ver como é que estava a situação dele e do Botafogo, né? E caso o Botafogo de fato fechasse, né, o departamento de basquete ali, profissional, já aí o Bauru ia fazer uma conversa, né? Ia conversar com mais detalhes com o Figueiró, que de fato aconteceu. E até por isso, né, acho que tinha uma possibilidade de usar o Hudson Previdello como treinador, também, até mesmo do Vanderlei, né, surgiu no meio da história, mas o que acontecia mesmo era que o Bauru estava esperando, né, a definição do Botafogo para ter essa possibilidade com o Léo Figueiró. E pegando como exemplo os outros dois treinadores que passaram pelo Bauru, o Léo vai tem tudo para ter, pelo menos, bastante tempo, né, de casa. O Bauru gosta de dar espaço, né, dar tempo para desenvolver o projeto, desenvolver o trabalho, e a própria torcida também gosta de quando o projeto é bem desenvolvido, né, o Léo Figueiró. É claro que a torcida bauruense tem certos momentos aí que exageram a dose, né? Por exemplo, na primeira derrota do Demetrius aqui em Bauru, o torcedor já estava gritando o nome do Guerrinha, né? Depois, acho que eram 3 vitórias seguidas, aí na primeira derrota já tinha torcedor cornetando. Mas isso vai acontecer com o torcedor em quadro ou com o torcedor nas redes sociais. Mas vamos dar sequência, né? Agora, chegando aos finalmente aqui do programa, ultrapassamos já 50 minutos de gravação. Para vocês aí, para finalizar, fazer o nosso já tradicional, desde a temporada passada do podcast ali especial do NBB, os pontos fortes e os pontos fracos das equipes. Começando por você, Pedro, o que você nota aí que para a temporada do NBB vai ser importante para Bauru e que pode ser um calcanhar de Aquiles para a equipe? Bom, Fábio, naturalmente Bauru, como uma das equipes, né, favoritas aí do primeiro pelotão, da primeira prateleira, tem muito mais pontos positivos do que pontos fracos, né? Eu vejo alguns pontos positivos muito claros, né? Então, a qualidade do elenco, a gente já esmiuçou cada peça, né, que o Léo tem à disposição. O próprio trabalho do comandante, né? O Léo Figueiró vem credenciado de excelentes temporadas, possui um comando muito forte para lidar também com esses jogadores, né, que são jogadores que requer um comando também, não que eles tenham qualquer tipo de relacionamento, longe disso, são jogadores extremamente comprometidos, mas que você precisa ter um comando técnico no banco, porque dentro de quadra você já tem alguns líderes naturais, e vejo também o grande volume de jogo. A gente vê, né, nesse início de temporada, em cada partida algum jogador puxando a responsabilidade ofensiva. Isso é importante para que em determinados momentos de dificuldade ao longo dos jogos, né, surjam oportunidades para que outros atletas chamem a responsabilidade, e isso o Bauru está muito bem servido. Eu acho que nesse início o ponto fraco realmente ainda é o processo de adaptação dos pivôs e possivelmente também do Zach Graham, já que ele chega depois da pré-temporada, depois da disputa do Campeonato Paulista, e também o processo de entrosamento. Parece ser algo que está sendo aperfeiçoado ao longo desses primeiros jogos, mas em comparação com os principais concorrentes,
principalmente São Paulo e Flamengo, que mantiveram a base em relação à última temporada, o Bauru tem uma pequena desvantagem por ter montado um elenco extremamente novo, né? Manteve poucos jogadores nas últimas temporadas. Mas o saldo geral é um saldo com muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Eu vou por aí também. Eu acho que Bauru não tem pontos negativos, eu acho que o Bauru tem pontos de atenção que podem virar pontos negativos, né? Essa questão de só ter uma opção de formação ali para jogar com 5 abertos é algo que precisa se atentar. A parte física, e aí eu digo em prevenção de lesão mesmo, não em condicionamento físico, porque isso o Bauru sempre teve físico legal, mas nessa parte de prevenção de lesão é algo que tem que ficar muito atento. A diretoria tentou se prevenir, né, de algum eventual problema nesse sentido, montando um elenco bem maior, só que o histórico bauruense não é tão bom assim, né? Aliás, não é tão bom não, é péssimo nesse sentido. Todo ano ali são 1, 2, às vezes até 3 lesões gravíssimas. Então, tem alguns jogadores ali que, se eventualmente saírem do time, vai ficar muito complicado, vai limitar bastante, porque o Bauru tem muitas variações possíveis, mas, por exemplo, perder um Larry Taylor pode ser complicado, perder um Tyrone pode ser complicado, que são esses caras que permitem jogar com um pivô, jogar com 2 armadores, jogar com 2 pivôs. Então, são peças ali que o Bauru tem que dar um pouco de atenção, fora que existe um histórico recente de lesões em vários atletas, né? Alexei com uma lesão gravíssima, João Pedro também com uma lesão ano passado, que ficou muito tempo fora, Gabriel Jaú nem se fala, Alex Garcia já faz 2 anos, mas ele já tem ali quase 40 anos, então atenção. O próprio Larry, né? O próprio Larry ano passado também, e boa parte deles é joelho, né? Só o João, que é braço, acho que é cotovelo, que deu problema nele ano passado. O Gui também, né, já teve problema. Já teve, não tão grave de ficar 6, 8 meses fora, mas já teve probleminhas também. Então, o Bauru tem que ficar bem atento nisso para não perpetuar esse problema, né? Porque ninguém aguenta mais Bauru com lesões desse tipo. É claro que são fatalidades, acontecem, mas uma hora podia parar, né? Ficar uma temporada inteira sem algo tão grave assim, que tire o jogador de ação de todo o ano. Mas eu acredito que o Bauru realmente ele faz frente a todas as outras equipes, certo? Vejo ainda aquelas lá que eu citei no começo como um degrauzinho acima, mas tudo pode ser equacionado, tudo no desenrolar da temporada pode ser nivelado, o Bauru pode eventualmente até passar esses times, quem sabe? Tem elenco para isso, mas eu vejo o Bauru, e os pontos positivos a gente já citou vários aqui, é só olhar, né? Pontos positivos do Bauru, olha o plantel dele, olha o técnico, é um time para fazer um barulho bem legal nesse NBB. Pois é, e o torcedor fica mais animado também, né? A gente que é de Bauru, a gente vê como o torcedor está mais confiante do que nas outras temporadas aí, que principalmente pelos nomes, né? Você ter o Larry, você ter o Alex, ter o Gui Deodato, até mesmo a manutenção do Gabriel Jaú, que quase saiu, né? Quase já tinha até dado como certa a ida dele para a Unifacisa, e ele ficou na equipe. Então, esses nomes, o próprio Tyrone também, que depois de muitos anos tentando aí, o Bauru consegue trazer, esses nomes dão a confiança também para o torcedor, né? Exatamente, e é curioso, né, e até triste para o torcedor bauruense que depois de algumas temporadas com desempenho aquém do esperado, né, agora que tem um time muito forte, jogadores identificados, ou que passam pela primeira vez, mas que é um sonho antigo de consumo, né, que a gente viva essa situação, né, de combate, né, ao Covid e que não possa ter o público no ginásio. Então, é uma expectativa alta, né, mas ao mesmo tempo é uma relação um pouco distante comparada ao cenário habitual, de frequentar os ginásios, de ter aquele acompanhamento dia a dia. Bauru também tem alguns torcedores que costumam frequentar os treinos, então é uma relação muito próxima que hoje, né, no momento que o time vive uma grande expectativa, está um pouco distante por conta do combate ao Covid. Não, realmente, a questão de jogar tudo em São Paulo dá uma nivelada, querendo ou não, porque a força da torcida se extingue, então equipes como Franca, equipes como Bauru,
Mogi vai jogar ainda no Hugo Ramos, mas sem a torcida. Unifacisa também vai penar bastante. Caxias. Então vai tirar esse trunfo aí. Pato também estava com uma torcida legal. Campo Mourão. Assim, quase todos, né? Quase todos que não são de clubes sociais, que geralmente tem torcidas menores, né? Como Pinheiros, Paulistano e Minas. Mas todos esses outros clubes vão sofrer um pouco em jogar sem torcida. Mas vai estar todo mundo sem torcida, né? Como eu disse, a estreia é Bauru e Mogi, os dois vão sentir, apesar do jogo ser no Hugo Ramos. Mas eu acredito que Bauru vai conseguir mandar bem nesse sentido, sim. E foi a gente até falava disso, acho, também numa dos programas com a Jornada Esportiva, né, Fábio? Foi uma montagem de elenco o mais identificado com a torcida possível. Para ser mais a cara de Bauru Basquete mesmo, tinha que ter o quê? Tinha que ter o Guerrinha no comando. E quem mais tinha que estar no elenco? Difícil pensar em jogadores mais identificados. Jeff Agba. É difícil pensar em jogadores mais identificados com Bauru do que Alex Tyrone, não. Do que Alex Guideodato e Larry Taylor. Sabe? É o que tem. Só aí. Se o Robert Dace voltasse a jogar também, né? Não, eventualmente o Jefferson, o Chilton, mas aí também ia retomar o time de 2016, né? Mas realmente. Aí seria nostalgia basquete clube, né? Não ia dar muito certo. Justamente. Mas, na medida do possível, foi o time mais identificado com a torcida que foi possível montar, né? Acho que, em termos de identificação, assim, de personagens tão próximos a seus respectivos torcedores, você tem o quê? Você tem o Fuller no Corinthians, Marquinhos e Olivinha no Flamengo, você não tem muito mais, né? A Unifacisa tá criando seus novos ídolos, o Franca. Tem ali Lucas Dias, que tá se estabilizando muito bem lá, nesse sentido de ser um jogador lembrado por anos e anos. André Góes pode ter essa chance, mas são poucos que estão nesse patamar desses que a gente está no Bauru Basquete, e isso ajuda bastante também, dá crédito em possíveis maus momentos, né? Porque até fazendo um paralelo com a temporada passada, vamos supor, o Bauru perde 2, o torcedor não vai cobrar tanto o Alex, o Larry e o Guideodato, como ele cobra um estrangeiro qualquer que chegou aí para esse ano. Não que o Fagiano fosse um cara qualquer, é diferente, né? Pois ter nomes ali é muito importante, né, para essa relação do torcedor. E já pelo andar da carruagem aqui, passamos de 1 hora de gravação, é o momento de fechar, né? Momento de encerramento. Pedro Henrique, sua hora de vender seu peixe. Muito obrigado por estar novamente aqui, né, no podcast ali. Que isso, Fábio, eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez a gente fazendo uma parceria aí entre Laranja Pulsante e Locomotiva Esportiva, sempre bom estar com vocês, debatendo um pouquinho de basquete. Então, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, a gente é um site especializado no basquete nacional, tá? Desde os campeonatos estaduais, principalmente o Campeonato Paulista, o Novo Basquete Brasil, que é o nosso carro-chefe, assim como o de vocês, tá bom? E também os campeonatos internacionais que os times brasileiros participam. Então, nós temos o nosso site, as extensões para as redes sociais, Twitter com transmissão em tempo real dos jogos, Facebook, Instagram com a divulgação de matérias, conteúdos especiais. Também, ocasionalmente, algumas produções para o YouTube, para o Spotify. Tá? Fica o convite para vocês acompanharem o trabalho. Tá? Já aproveito para dizer que logo menos irei iniciar algumas produções, vocês serão os nossos convidados. Tá? E também fica o convite, se vocês quiserem algum dia, né, quando tudo isso passar, fazer um treino de CrossFit, estamos aí para a gente treinar junto. Tava faltando CrossFit aí para finalizar. Valeu mesmo, Pedro. Guanais, começou a nossa maratona, e não é CrossFit, mas é maratona que a gente vai fazer agora de especiais do Locomotiva pro NBB, hein? Eu dispenso bem o CrossFit, viu? Eu tô com uma barriguinha aqui que não me permite no momento. Então, essa produção caseira de podcast eu acho bem mais interessante. Diferente dos jogadores do Bauru Basquete, não há perspectiva que eu melhore nas próximas semanas quanto a isso, tá? Então, ficamos por aqui nessa maratona, Fábio. Ficamos não, né? Começamos. Já temos aí... Seguimos. Já temos aí vários episódios prontos para serem lançados nos próximos dias. E tem uma novidadezinha para quem quiser ajudar a Locomotiva, né? Pois né? Você pode agora contribuir com a gente, né, no PicPay.
só procurar lá, né, @locomotiva_esportiva, tudo em minúsculo, né? E qualquer valor aí será bem aceito, né, pela gente. A gente tem algumas ideias bacanas, né, durante a temporada do NBB, para a gente desenvolver, e essa contribuição vai ajudar, né, para a gente fazer, né, os nossos projetos já para essa temporada do NBB. E além disso, né, tem os tradicionais recadinhos aí para você seguir a Locomotiva nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Se você nos acompanha no YouTube, dê o seu like, né, no nosso vídeo aí, se inscreva no canal. Também tem os nossos vídeos, né, de análise dos elencos no canal do Locomotiva Esportiva. Também, se você nos ouve, né, pelos players de podcast, também se inscreva, né, para receber as notificações dos nossos novos episódios que vão acontecer no decorrer da semana, até a estreia do NBB, vai ter muita coisa para você acompanhar. Sempre você também prestigia a mídia basqueteira alternativa, que apresenta os melhores conteúdos sobre o NBB. E, claro, ao invés do que a gente falava antigamente, né, Guanais, antes da pandemia, que era de ir ao ginásio, fique em casa nesse momento, porque é fundamental para que a gente possa ir ao ginásio o mais rápido possível, e a sua ajuda ficando em casa também é muito importante. Ficamos por aqui, né? Um forte abraço a todos, siga com o nosso especial da Locomotiva Esportiva.